Anísio Spinola Teixeira, nascido em 12 de julho de 1900 na cidade de Caetité, foi um jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro, personagem central na história da educação do Brasil nas décadas de 1920 e 1930. Difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização. Reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro, exercendo vários cargos executivos. Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, divulgado em 1932. Fundou a Universidade do Distrito Federal em 1935, depois transformada em Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Na ideia de uma educação integral e uma educação para todos, expressa por Anísio Teixeira, foi a concepção de educação que permeou os escritos e a obra de Anísio Teixeira. Esta é a base de sua atuação como educador e sua contribuição para a educação do Brasil, que alguns consideram importante até hoje. Seu pai, o médico Deocleciano Pires Teixeira, foi chefe político do município de Caetité. Casara-se com 3 irmãs sucessivamente, sendo sua mãe a terceira delas. A família Spinola, secular na região, tinha já vários expoentes na vida social e política nacional, a exemplo de Aristides Spinola e Joaquim Spinola, que havia sido presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e fundador da Revista dos Tribunais. Em sua cidade natal, iniciou os estudos no Colégio São Luís Gonzaga, de jesuítas, continuando depois sua formação basilar em Salvador, no ano de 1914, no Colégio Antônio Vieira, também dessa ordem religiosa. Filho de fazendeiro, estudou em colégios de jesuítas na Bahia e cursou direito no Rio de Janeiro. Sob a influência dessa instituição, cogitou tornar-se jesuíta, sonho veementemente combatido por seu pai, que projetara uma carreira política para o filho. Ainda aos 17 anos, teve sua inteligência reconhecida por Teodoro Sampaio, que o convidou a proferir uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Formou-se em 1922 na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, atual Faculdade de Direito. Em 1924, já era inspetor-geral no ensino da Bahia. O educador na Bahia. De volta à Bahia, em 1924, a convite do governador Góes Calmon, assumiu o cargo de inspetor-geral de ensino, cargo equivalente hoje ao de secretário da Educação, iniciando sua carreira de pedagogo e administrador público. A fim de melhor desempenhar essa função, viajou em 1925 para a Europa, onde observou o sistema educacional de diversos países, implementando em seguida várias reformas no ensino do Estado. Teixeira conseguiu ampliar o sistema educacional, privilegiando a formação de professores. Em sua terra natal, Caetité, reinaugurou a Escola Normal, que havia sido fechada por Severino Vieira em 1901. Em 1927, foi aos Estados Unidos, onde travou conhecimento com as ideias do filósofo e pedagogo John Dewey, que muito iriam influenciar seu pensamento. No ano seguinte, admitiu-se do cargo pelo fato de o novo governador não concordar com suas ideias sobre mudanças no ensino. Voltou aos Estados Unidos em 1928, onde fez pós-graduação. De volta ao Brasil, traduziu pela primeira vez em português 2 trabalhos de Dewey. Em 1928, ingressou na Universidade de Columbia, em Nova York, onde obteve o título de mestre e conheceu o educador John Dewey. Em 1931, mudou-se para o Rio de Janeiro, ocupando a diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal, em cujo mandato
instituiu a integração da rede municipal de educação, do fundamental à universidade. Diversas melhorias e mudanças foram feitas, mas a que maior polêmica gerou foi a de criação da Universidade do Distrito Federal, em 1930. Tornou-se secretário da Educação do Rio de Janeiro em 1931 e realizou uma ampla reforma na rede de ensino, integrando o ensino da escola primária à universidade. Em 1932, participou do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tendo publicado neste período 2 obras sobre educação que deram-lhe projeção nacional. Em 1935, criou a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, perseguido pelo governo de Getúlio Vargas, Anísio Teixeira mudou-se para sua cidade natal, na Bahia, onde viveu até 1945. Assumiu o cargo de conselheiro-geral da Unesco em 1946. No ano seguinte, foi convidado novamente a assumir o cargo de secretário de Educação da Bahia, onde foi muito bem sucedido. Criou a Escola Parque em Salvador, que se tornou um centro pioneiro de educação integral. Em 1951, assumiu a função de secretário-geral da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tornando-se no ano seguinte diretor do INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Em fins dos anos 1950, Anísio Teixeira participou dos debates para a implantação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, sempre como árduo defensor da educação pública. Ao lado de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, da qual tornou-se reitor em 1963. No ano seguinte, com o golpe militar, afastou-se do cargo e foi para os Estados Unidos. Durante a última fase do Estado Novo, Teixeira afastou-se da vida pública, dedicou-se então à mineração, atividade de alguns parentes. Aproximou-se mais do amigo Monteiro Lobato e publicou Educação para a Democracia. Além de realizar diversas traduções, na década de 1940 foi conselheiro da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Voltando o país ao regime democrático, em 1946, Teixeira foi convidado por Otávio Mangabeira, um dos maiores líderes liberais do século XX, fundador da UDN, também exilado e então eleito para o governo da Bahia, a ser secretário de Educação e Saúde, dentre outras realizações. Construiu na Liberdade o mais populoso e pobre bairro da capital baiana, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, mais conhecido por Escola Parque, lugar para educação em tempo integral, e que serviria de modelo para os futuros CIACES e CIESP. No gabinete do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Nos anos 50, dirigiu o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ou INEP, órgão do governo federal, que, no governo de Fernando Henrique Cardoso, passou a se chamar Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. 4. Foi também o criador e primeiro dirigente da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o atual CAPES, criada em 11 de julho de 1951, pelo decreto número 29.741, pelo presidente Getúlio Vargas, e que Anísio dirigiu até o golpe de 64. A CAPES subordinava-se diretamente ao presidente da República, mas, depois de 1964, passou a integrar o organograma do Ministério da Educação. De todo modo, com a ditadura militar, Anísio deixou sua direção. Foi um dos idealizadores do projeto da Universidade de Brasília, inaugurado em 1961, da qual veio a ser reitor em 1963, para ser afastado após o golpe militar de 1964. De sua obra em Salvador, destaca-se o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, melhor conhecido por Escola Parque, de 1950, situado no populoso
e pobre bairro da Liberdade, no qual buscou inspiração Darcy Ribeiro, para na década de 1980 criar o CAPs. Na década de 1990, foi a vez do governo federal criar o CACs, e no início do século XXI, na Bahia, os colégios modelos, todos fundamentados em sua ainda atual visão da educação integral, e no início do século XXI, os mais de 21 CELs, Centros Educacionais Unificados, construídos na cidade de São Paulo, tiveram em seus projetos fortes influências da Escola Parque de Anísio. Em Caetité, em sua casa natal, manteve-se a Fundação Anísio Teixeira, presidida por sua filha, Ana Cristina Teixeira Monteiro de Barros, com apoio governamental, Estado e município e da iniciativa privada. E a Casa de Anísio Teixeira, com biblioteca, museu, cine-teatro e biblioteca móvel. A instituição leva conhecimento e mantém viva a memória do grande educador brasileiro. No Rio de Janeiro, existe o Centro Educacional Anísio Teixeira, escola privada de ensino fundamental e ensino médio, com proposta pedagógica segundo as ideias do educador. Dentre as suas obras destacam-se Aspectos Americanos de Educação, de 1928, A Educação e a Crise Brasileira, de 1956, Educação é um Direito, de 1999, Educação no Brasil, de 1969, Educação não é privilégio, de 1994, Educação para a Democracia, Introdução à Administração Educacional, de 1997, Educação Progressiva, uma introdução à filosofia da educação, de 1934, e Marcha para a Democracia à margem dos Estados Unidos, de 1988, Ensino Superior no Brasil, Análise e Interpretação de sua evolução até 1969, de 1989, Pequena Introdução à Filosofia da Educação, A Escola Progressiva ou a Transformação da Escola, de 1968.